O mundo não se move pela verdade. Ele se move pela versão da verdade que as pessoas aceitam. Os ingênuos acreditam que quem tem razão vence. Os fortes sabem que quem controla a percepção governa, mesmo estando errado. Observe com atenção. Guerras começam por histórias. Reputações são destruídas por sussurros. Impérios caem não quando são atacados, mas quando deixam de parecer inevitáveis. A maioria vive tentando provar quem é. Os que dominam decidem o que os outros verão. Você não precisa ser o mais inteligente. Não precisa ser o mais forte. Não precisa nem estar certo. Precisa apenas entender como a mente humana funciona. Porque quem controla o que o outro acredita, controla o que ele teme. E quem controla o medo, governa sem levantar a espada. Essa é a verdade que ninguém ensina. Porque aprender isso exige abandonar a ilusão de justiça. Aos que já viveram o suficiente para perceber que o mundo não recompensa a bondade sem estratégia, este aviso não soa estranho. Você já viu pessoas honestas sendo ignoradas. Já viu manipuladores prosperando. Já percebeu que o silêncio muitas vezes vence o grito. Nada disso é acaso. Existe uma lógica invisível, operando por trás de cada decisão humana. Uma engrenagem antiga, previsível e explorável. Poucos têm coragem de estudá-la, menos ainda de usá-la. Hoje, você não vai ouvir conselhos, vai encarar leis. Leis que moldam líderes, reis, estrategistas e predadores sociais. Leis que continuam funcionando mesmo quando você finge não vê-las. A primeira delas é simples e brutal. Não importa quem você é, importa quem acreditam que você seja. Maquiavel já sabia. A imagem é mais afiada que qualquer lâmina. Quem tenta se explicar demais perde autoridade. Quem se justifica revela fraqueza. Quem reage impulsivamente entrega o controle. O verdadeiro poder está em parecer antes de ser. O rei não precisa ser invencível. Precisa apenas parecer inevitável. A percepção se alimenta de sinais. Postura, silêncio, ausência calculada, presença estratégica. As pessoas não analisam profundamente. Elas sentem, concluem e obedecem. Se você molda o cenário, molda a história. Se controla o palco, controla o enredo. Nunca permita que outro escreva o roteiro sobre você. Um rumor bem posicionado vale mais que 1000 argumentos. Um silêncio no momento certo cria mais respeito que uma resposta perfeita. A maioria perde poder tentando provar inocência. Os que governam deixam que os outros tirem conclusões sozinhos. Porque quando alguém acredita que chegou a uma ideia por conta própria, ela se torna inquestionável. Esse é o primeiro movimento do jogo. Controlar a percepção antes que alguém tente controlá-lo. Quando todos acreditam na imagem que você construiu, não importa mais quem você é por dentro. A percepção se torna sua identidade. E com ela, você começa a governar, sem precisar lutar. Pausa. Mas controlar a percepção é apenas o começo. Sozinho, ninguém sustenta o poder. Na próxima parte, você entenderá como usar pessoas como peças, transformar aliados em escudos e inimigos em degraus, sem que percebam que estão servindo aos seus interesses. Porque no jogo real do poder, ninguém age sozinho. O poder nunca é conquistado sozinho. Essa é a ilusão dos ingênuos. Todo domínio real é construído através de pessoas, nunca apesar delas. Maquiavel compreendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que aliados não são escolhidos pela lealdade, mas pela utilidade. A lealdade é emocional, e emoções mudam. A utilidade é racional, e enquanto alguém precisar de você, ele permanece. Aliados são escudos. Eles absorvem ataques que nunca deveriam chegar até você. Inimigos são degraus. Cada confronto com eles pode elevá-lo, se você souber usar. O erro da maioria é tentar eliminar rivais rapidamente. Isso desperdiça energia e oportunidades. Um inimigo vivo fala de você. Ele chama a atenção. Ele cria narrativa. E quando perde, mesmo que simbolicamente, fortalece sua imagem. Até uma derrota pode servir, se for bem administrada. Ela pode gerar simpatia, respeito ou medo silencioso. O truque não é vencer sempre, é nunca desperdiçar movimentos. Escolha aliados que tenham algo a perder sem você. Um aliado útil teme ser descartado. Um aliado inútil exige afeto e oferece peso morto.
E peso morto afunda qualquer estrutura. No poder, afeto sem vantagem é risco. Aproxime quem amplia sua influência. Afaste quem apenas consome sua energia. Quando precisar atacar, não ataque diretamente. Use um aliado. Assim, o golpe não suja suas mãos. Quando for atacado, use isso como justificativa para subir. Toda agressão mal respondida é uma chance desperdiçada. Nunca concentre poder demais em uma única pessoa. Quem cresce além do necessário, começa a imaginar independência. E independência é sempre o primeiro passo da traição. Distribua recompensas em doses pequenas. Sempre o suficiente para manter alguém perto. Nunca o bastante para que não precise mais de você. Quanto aos inimigos, mantenha-os próximos. Perto o suficiente para prever movimentos. Distantes o bastante para não alcançarem seu pescoço. O verdadeiro estrategista não elimina conflitos. Ele os administra. Coloque aliados e rivais em tensão constante. Faça com que disputem atenção, espaço e reconhecimento. Enquanto isso, você observa, intacto. Quem tenta agradar a todos perde autoridade. Quem mantém os outros ocupados com suas próprias batalhas reina. Quando todos brigam entre si, ninguém olha para o trono. O poder máximo não é ser amado, nem temido, é ser necessário. Quando amigos e inimigos dependem da sua existência para manter o equilíbrio, sua posição se torna inexpugnável. Nesse ponto, você não apenas joga o jogo, você se torna o tabuleiro. Pausa. Mas existe algo ainda mais perigoso do que alianças mal escolhidas. Algo que destrói líderes silenciosamente. A previsibilidade. Na próxima parte você vai aprender a usar o silêncio, o mistério e a ausência calculada como armas de controle psicológico. Porque aquilo que pode ser entendido, pode ser atacado. E o invisível governa. O que é visível pode ser atacado. O que é previsível pode ser destruído. Por isso, os verdadeiros estrategistas não se expõem. Eles se tornam incertos. Maquiavel sabia que o silêncio não é ausência de ação. É ação disfarçada de calma. Quem fala demais, entrega intenções. Quem se explica demais perde autoridade. Quem reage sempre da mesma forma ensina aos outros como controlá-lo. A previsibilidade é a maior fraqueza do poder. O mistério, ao contrário, paralisa. A mente humana teme o que não entende. Ela cria cenários, exagera riscos e quase sempre imagina algo pior do que a realidade. É isso que você deve explorar. Fale menos do que sabe. Mostre menos do que pode. Revele apenas o suficiente para despertar curiosidade. Nunca segurança. Deixe perguntas no ar. Lacunas que os outros tentarão preencher sozinhos. E quando fazem isso, passam a trabalhar contra si mesmos. Um adversário confuso hesita. Um aliado inseguro busca aprovação. Ambos entregam vantagem. O mistério protege contra ataques antecipados. Se ninguém entende seus planos, ninguém sabe onde golpear. Enquanto tentam decifrá-lo, você avança. Construa uma imagem que desperte interesse, mas não permita que seja decifrada. Seja cordial, porém reservado. Presente, porém impenetrável. Mistério não é desaparecer. É aparecer apenas o suficiente para que sintam sua ausência quando você se afasta. Quem domina essa arte nunca é ignorado. Use verdades parciais sobre si mesmo. Misture fatos com omissões. Diga algo que pareça revelador, mas que, no fundo, não entregue nada. Assim, os outros acreditarão que o conhecem, quando, na verdade, só sabem o que você permitiu. Essa falsa sensação de proximidade é uma das armas mais eficazes do controle psicológico. Mas o mistério só funciona quando sustentado por controle emocional. Nunca reaja de forma previsível. Às vezes, o silêncio. Às vezes, um sorriso. Às vezes, nenhuma reação. A dúvida sobre como você responderá cria cautela. As pessoas começam a medir palavras, evitam riscos, ajustam comportamentos para não provocar o que não entendem. É assim que nasce o medo silencioso. Não o medo do castigo imediato, mas o medo do desconhecido. Quando todos falam sobre você sem realmente saber quem você é, quando especulam, imaginam e supõem, você se torna maior do que qualquer ação concreta. Um enigma é difícil de atacar e fácil de seguir.
Diante do que não compreende, o ser humano prefere alinhar-se e obedecer. Pausa. Mas mistério e silêncio não bastam para sustentar o domínio. Eles abrem caminho, mas não mantêm o trono. Na parte final, você vai aprender a criar dependência, a usar medo na medida exata, a dividir para governar e a ocultar seus verdadeiros objetivos, até que seja tarde demais para detê-los. Porque o poder não se mantém apenas com inteligência, ele se mantém com necessidade. O poder absoluto começa quando os outros não conseguem mais viver sem você. Maquiavel entendia isso como poucos. A dependência é a corrente mais resistente, porque é carregada voluntariamente. Quem precisa de você não o desafia. Quem depende de você não conspira. Quem teme sua ausência obedece. Para criar dependência, não ofereça tudo. Entregue doses controladas. Seja a solução para problemas que ninguém mais resolve. Ou, em silêncio, para problemas que você mesmo ajudou a criar. Quando sua presença significa estabilidade, sua ausência passa a significar caos. Crie múltiplos vínculos, financeiros, sociais, emocionais. Dependência em um único ponto é frágil. Dependência em vários é prisão invisível. Permita que cresçam, mas nunca o suficiente para se libertarem. Sempre mantenha algo que precise da sua aprovação, do seu acesso, da sua permissão. A dependência mais eficaz é aquela que parece benefício. Quando o outro acredita que está sendo favorecido, quando, na verdade, está sendo acorrentado. Nesse estágio, mesmo que perceba a prisão, ele não desejará sair. Temerá a liberdade. Mas dependência sozinha não sustenta impérios. Ela precisa ser equilibrada com medo. Não o medo histérico, não o terror aberto. O medo sutil, constante, previsível. Maquiavel alertava: o amor é volátil, a gratidão é curta, o medo é confiável. Inspire respeito pela possibilidade de punição. Não ameace em vão. Haja raramente, mas haja quando necessário. Uma punição visível cria 100 obediências silenciosas. O impacto não está na crueldade, mas na certeza de que você age. Faça com que até sua severidade pareça justiça. Quando o castigo parece merecido, ninguém conspira. Eles aceitam. Agora de vida. Um povo unido é perigoso. Um grupo fragmentado implora por liderança. Plante pequenas rivalidades. Alimente desconfianças sutis. Nunca permita que se unam contra você. Recompense um hoje, outro amanhã. Mantenha disputas vivas, mas sob seu controle. Quando todos brigam entre si, ninguém olha para o centro. Controle a informação. O que é dito, o que é omitido, o que é distorcido. A incerteza faz com que todos busquem você como única fonte de clareza. E então vem o último movimento. Oculte seu verdadeiro objetivo. Mostre metas pequenas. Crie distrações, movimentos falsos, promessas vazias. Enquanto observam o que não importa, o essencial cresce nas sombras. Revele seu plano apenas quando for tarde demais para reagir. A vitória final deve parecer inevitável, rápida, irreversível. Nesse momento, a revelação não é risco, é troféu. Agora você conhece as leis que moldam impérios e derrubam reis. Quem as ignora vive como servo, mesmo usando coroa. Quem as aplica governa, mesmo sem trono. O mundo não é justo, nunca foi, mas é previsível. E quem compreende suas engrenagens, controla o movimento. O poder não é concedido, é tomado. A maioria viverá e morrerá sem perceber que é controlada. Você agora sabe, e saber é a primeira vitória no jogo da dominação. O jogo nunca termina. Sempre haverá aliados para usar, inimigos para explorar e peças para mover. A única pergunta que resta é: você será o jogador ou a peça? No tabuleiro da vida, quem hesita é removido. Quem age, governa, escolhe.